Olá, boas-vindas ao meu terceiro vídeo. Eu tenho algumas atualizações para trazer aqui. Eu fiz um desenho e eu não gravei o processo porque eu sou muito inteligente. Eu esqueci de gravar. Mas em minha defesa, eu fiquei tão concentrada fazendo esse desenho, que é um desenho de Halloween que eu fiz, que eu não consegui pensar em muita coisa além de terminar. E eu terminei ele um dia depois do Halloween e postei. Então, se vocês forem ver na rede social minha, no Instagram, TikTok, ou sei lá onde mais eu postei, acho que no Blue Sky, no Twitter, vocês vão ver que eu postei um dia depois do Halloween. Mas aí eu fiquei, nossa, muito feliz. Eu vou mostrar pra vocês aqui no tablet. Tchadam! Esse aqui é o no tablet, né? E daí, eu geralmente eu pego no tablet e daí eu passo pro Photoshop e termino por lá a ilustração, a parte do design da composição, né? Que eu não tenho muita paciência pra fazer isso aqui no tablet. Eu gostaria de, em algum momento, ter cara e coragem pra enfrentar isso. Só que ficou assim. Vou deixar aqui pra vocês verem. Eu gostei demais, de verdade, gostei muito, assim, e foi muito divertido. Nossa, fazia tempo que eu não me divertia desenhando, assim, de verdade. Então eu tive uma ideia mirabolante, né, pro meu próximo desenho, e eu estou, assim, achando que eu tô viajando muito pra fazer ele. Eu vou mostrar pra vocês. Mas eu queria, de verdade, fazer algum desenho que fosse muito mais simples, algo assim mais fundo simples, sem cenário, as meninas ali e pronto. Mas não, eu tive a ideia de fazer um cenário e eu tenho que terminar essa ideia louca que eu tive ainda essa semana, eu espero. Pelo menos mais 1 ou 2 semanas pra terminar, porque eu voltei a trabalhar, porque eu tava de férias. E sei lá, um prazo de 1 ou 2 semanas, e depois eu quero pegar uma arte de Natal, que vai ficar para um próximo vídeo, pra postar assim, mais ou menos na época do Natal, né? Eu quero já deixar adiantado pra quando chegar dezembro eu falar, tá aqui, desenho de Natal, tá? Pra eu não postar assim um desenho de Natal no Ano Novo. Que nem eu fiz com de Halloween. Aí eu postei um dia depois. E eu acho que ainda tava na vibe, né? Mas fiquei chateada. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Então aqui, né, a escada atrás, tá vendo? É o cenário que eu inventei de fazer. Eu nunca fiz uma escada na vida e eu vou fazer agora a escada aqui. Aqui atrás tem as árvores, isso aqui são árvores, que é um cenário real que eu tô usando de inspiração. Que é uma cidade aqui do lado da minha. Então, eu gosto bastante da escada de lá. Então eu pensei em tirar foto, olha que louca. Fazer essa ilustração como se elas estivessem tirando uma foto na frente da escada. Incrível, né? Eu só invento. Eu nunca fiz uma escada na minha vida. Nunca desenhei essa... No máximo escadinha de traçadinho, sabe? Tipo boneco de palito. A escada do boneco. No máximo isso que eu fiz até agora. Agora escada assim eu nunca fiz. Nunca. Eu tô um pouco preocupada quando eu for pegar pra fazer o cenário. Só que ao mesmo tempo eu espero que eu consiga me divertir bastante no processo, que nem foi com as 2 últimas artes que eu fiz, né? Bebam água.
eu fiz o desenho aqui já, a line das personagens. E no momento eu estou tentando fazer o cenário aqui, né? Estou me esforçando, só que eu falei lá no comecinho, vou fazer algo super legal, assim, porque eu estou me sentindo confiante. Nossa, eu sinto que eu sou capaz de tudo. E daí eu peguei um cenário pra fazer e eu não sei fazer cenário. Por que que eu falei que eu vou fazer esse cenário? Eu não sei, eu estou questionando as minhas escolhas, sabe? Só que tá sendo um processo divertido, eu só não sei se vai sair assim, provavelmente não vai sair do jeito que eu imagino, mas eu vou me esforçar pra sair assim, alguma coisa bacana, assim, que eu, Júlia, vou conseguir olhar e falar, ficou bacana? Eu acho engraçado, porque eu não sei o que eu tô fazendo, eu não sei, assim, eu não sei nem ver direito essa referência, porque são tantas informações, assim, e eu quero simplificar pra ser o mínimo. Daí eu fico olhando, mas o que é isso? É um muro? É um poste? Sobre o desenho, a linha que eu fiz, enfim, eu fiquei olhando aqui, né? Eu preciso estudar muito mais, preciso praticar muito mais, porque em outubro eu fiquei de férias e eu falei, vou estudar. Nossa, eu vou estudar tudo que eu não estudei em um ano nessas minhas férias. E daí chegou outubro e eu fiquei gripada, fiquei uma semana gripada. Depois que eu me recuperei, assim, melhor da minha gripe, eu falei, quer saber? Não vou estudar, eu vou ficar só de boa. Quando é que eu vou ter a oportunidade de ficar de boa assim, se não nas férias, sabe? Não se tira férias todo ano. Todo ano não, com frequência. Ai, caramba. E daí eu fiquei lá, mas de boa, assim, eu não fiquei assim compromissada com nada. E foi muito estranho, porque no final eu me senti assim como se eu tivesse mongando. Eu assim, me senti mongando. Nas próximas férias que eu tiver, eu vou me planejar melhor e fazer alguma coisa assim de mais utilidade pra mim ou pra sociedade. Só que depois que eu terminei as férias, eu falei, não, agora eu vou pegar firme. E daí eu não peguei firme. Eu não peguei firme. Mas agora eu estou voltando a desenhar. Eu vou voltar. O meu plano é voltar a estudar essa semana também. Porque a princípio eu quero terminar esse desenho e tirar ele da frente. E fazer o próximo, porque o próximo é de Natal. Hoje é o último dia de novembro e eu não terminei isso aqui e não tenho nada pro Natal. Mas eu quero fazer muito alguma coisa de Natal. Eu tô respirando Jingle Bell. Eu tô Jingle Bell, sabe? Então eu tenho que terminar isso aqui antes. Então eu tô meio assim, eu termino o desenho ou eu estudo? Mas se eu não estudar, eu vou ficar me sentindo incapaz de fazer o resto do desenho do jeito que funcione. Então eu tô me esforçando aí pra ver como que eu vou conciliar isso. Mas de qualquer forma, eu fiquei um tempo sem praticar, sem desenhar, no máximo... deixa eu ver, não sei nem se eu desenhei aqui no meu sketchbook. Eu fiz um desenho, eu acho. Veja só. Um post que eu fiz no comecinho das minhas férias e os rabiscos aqui de pessoas. Esse aqui eu fiz semana passada. Mas eu não fiz muita coisa, não. Olha, eu fiz no meu cachorro. E a patinha dele. Oh, meu Deus, que fofura. Só que assim, né, o importante é eu terminar esse desenho. Que mesmo eu, sinceramente, tendo desanimado um pouco dele, porque eu queria fazer alguma coisa de Natal, eu ainda estou empolgada com a ideia de fazer algo com um cenário. É um ponto turístico aqui da cidade do lado. E é uma escada, assim, muito bonita. Então eu vou tentar reproduzir ela. Eu vou trabalhar bastante com cores nessa arte. Eu tô um pouquinho nervosa. Mas não tanto, mas... O que for será, o que será... Aconteceu. Eu não lembro o ditado.
Mas o importante é que eu creio que você sabe do que eu tô falando, né? Você lembra, você entendeu. A mensagem foi passada. Vou desenhar agora. Trago novas atualizações. Da última vez eu estava fazendo line art, e daí eu já refiz essa line art umas 300 vezes. Eu fiz diversas vezes. Eu falei, eu tô nem aí. Se ficar ruim, eu vou apagar e vou fazer de novo, né? Eu tô nem vendo, eu não tô com dó. Eu falei, eu não vou ficar com dó. Se precisar, eu apago e faço de novo. E eu precisei fazer isso várias vezes, mas agora eu acho que eu vou desencanar, assim, eu acho que tá tudo certo, não tem tanto, assim, deve ter, provavelmente, só que eu, considerando as minhas habilidades hoje, eu acho que esse é o momento onde eu vou parar. E eu comecei a fazer a parte do background, o fundo, o cenário. Eu comecei a pintar ele, a fazer a blocagem dos elementos e pintar direto ao invés de desenhar o cenário como eu queria, assim, né? Eu já fui direto pra blocagem, assim, imaginária. Eu bloqueei um negócio, assim, que não tinha muito bem o rascunho definido, pelo menos. E foi um processo meio confuso, só que é uma coisa muito nova, assim, que eu tô fazendo. A minha última arte que eu fiz cenário é essa aqui. E daí nela eu também fazia um século que eu não fazia cenário. Eu não tenho costume de fazer cenário. E daí o máximo que eu estou fazendo é tentar pegar um pouco do que eu aprendi da última vez e passar pra cá. Só que esse aqui é um cenário um pouco mais complexo, né? Eu viajei um pouco escolhendo ele. E daí tá sendo uma novidade muito novidade pra mim, sabe? Enfim. Tá assim, até agora. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Eu fiz o cenário aqui, né? Tem a casinha, tem a plantinha, tem outra casa aqui, tem a escada que a escada vai ser decorada. A escada é pintada, né? A escada de verdade, que eu tô usando de referência. Então eu quero fazer ela pintada também. E daí aqui tem algumas coisas, umas casinhas aqui, só que essa acho que é a parte mais complicada pra mim de desenhar, porque eu não sei muito bem o que tá acontecendo na foto. Não sei não. Eu tô supondo coisas. E isso não é muito prático, né? Só que eu acho que tá desenrolando. Tá desenrolando. Tem coisa aqui pra arrumar, inclusive. Acabei de ver. Mas eu mal vejo a hora de começar a pintar as garotas e começar a ver o negócio fluir um pouco mais. Sendo que já tá fluindo, eu tô muito feliz. Sério mesmo, ó. A parte favorita minha parte favorita aqui é o céu e a nuvem. O céu e a nuvem é a parte favorita. Então eu tô feliz já de ter feito um céu e a nuvem. Eu não tô zoando, eu tô falando sério. O céu e a nuvem é a minha parte favorita da arte até agora. Eu gostei. Eu tenho que desenhar mais céu e nuvem. Mas eu vou continuar aqui e daqui a pouco eu volto com mais atualizações. Eu tenho aqui o desenho já
Feito, eu apliquei a blocagem das cores. Vou colocar aqui pra vocês verem. E agora eu tô ajeitando. Porque eu quis fazer a blocagem pra já deixar feita, né? Não sei se foi a melhor opção ou não, mas eu fiz. E agora o que eu tenho que fazer é tentar deixar as cores... deixar as cores funcionando melhor, né? Eu adicionei as cores e tal, mais ou menos como vai ficar. Eu coloquei uns negocinhos pendurados aqui. Não me pergunte onde é que ele tá parando aqui. Eu não decidi isso ainda. Tipo... eu fiquei... Agora que eu parei pra pensar, né? Tá, aqui ele sai... Sei lá, sai de fora do cenário, né? Aqui... Pra onde ele tá indo? Eu não sei. Eu vou decidir isso ainda. Mas eu deixei aqui ele feito, mas eu vou adicionar as cores dele também, porque eu acho que não vai ficar em vermelho. Ou pelo menos não só do jeito que eu fiz aqui, né? Só que de uma forma geral as cores já estão aqui. Eu só preciso fazer elas funcionarem e conversarem entre si. Eu fiz essa escada, né? E eu não sei trabalhar muito bem com cores, né? Então, eu não sei muito bem aonde começa e onde termina o que eu fiz e o que funcionou, né? Não sei se dá pra entender muito bem. Mas eu vou mexer aqui um pouquinho. Depois eu vou pedir feedback pra Mariana, minha amiga, que tá me ajudando bastante. Bastante, quando eu digo, é bastante. Eu queria deixar aqui já. Coloque o nome dela, por favor. Aqui, ó. Apareceu o nome dela aqui, tá bom? O nome dela aqui. Mariana. Meu, ela é uma artista, assim, incrível, assim. Ela... Nossa, ela faz uns negócios muito bonitos, né? Ela é minha amiga e ela tá me ajudando muito nesse processo de criação das peças que eu tenho feito desde... Qual que foi a primeira peça que ela me ajudou? Essa aqui. Essa aqui? Mas ela também tinha me ajudado quando eu peguei essa aqui e eu parei de fazer ela assim. Falei, vou parar um pouquinho, vou fazer a do Dandadan. Daí eu fiz a fanart de Dandadan, o anime. E ela me ajudou também no trabalho em si, no geral, né? E é muito, muito curioso, porque foi com a ajuda dela que eu consegui ir desbloqueando um pouquinho mais essa coisa assim de... Não sei, sabe? Ter um pouco mais de paciência pra desenhar, um pouco mais de calma e fazer o que precisa ser feito. Eu ainda não faço o que precisa ser feito, é claro. Ainda tem muito o que trilhar, né? E quando eu digo de fazer o que precisa ser feito, é numa questão assim mais... Não é uma questão técnica, é uma questão muito mais sobre ter zelo pelo desenho que eu tô fazendo, mas ao mesmo tempo não ter medo de ter que apagar se tiver precisando apagar, né? Porque eu lembro que eu ia desenhar muito assim, eu acho que dá pra reparar um pouco a diferença de um com o outro dessa arte aqui, que eu fiz da Riko, desse personagem azul aqui, minha. Ela foi a última arte que eu fiz antes de começar a ter feed com a Mariana, né? E daí tem uma diferença entre essa com essa aqui, eu sinto, porque ainda que com a primeira arte que eu fiz com ela, eu ainda tivesse travada pra fazer, tipo, sabe? A gente faz um negócio, a gente desenha e fala, nossa, mas ficou bonitinho. Só que não funcionou com o restante do desenho. Só que eu tô com dó de apagar. E daí eu vou lá e copio a camada. E daí, quem sabe eu uso, né, aquela camada, porque eu não quero apagar ela. E eu tinha até, assim, eu tinha conhecimento de que não é uma prática muito saudável pra quando você quer desenhar. Só que eu não conseguia abandonar isso na prática, né? Na prática. Só que quando eu comecei a aplicar, pensar um pouco melhor, assim, no que ela passava pra mim no feedback e um pouquinho melhor nos meus desenhos, eu comecei a sentir, assim, essa diferença, né? Então, nos últimos feedbacks que eu pedia, principalmente nessa arte aqui que eu tô fazendo, essa aqui, o tanto que eu apaguei dessa arte, o tanto que eu refiz dela, incontáveis vezes eu refiz. Nossa, sabe, eu acho que eu ia ficar louca, assim, porque
Eu tô estendendo essa arte já faz um bom tempo, tanto porque eu parei pra descansar, tanto porque questões de saúde, veterinário que eu tive que levar, só que também porque eu acabei refazendo bastante e eu não sou tão rápida pra produzir. Então quando eu falo vou refazer, eu vou pegar, vou apagar o que eu fiz e vou refazer. E isso demora, sabe? Demora. Só que eu sinto que praticar isso tem me ajudado bastante a pensar mais no que eu tô desenhando, né? Então eu sugiro muito que você também, se você for uma pessoa artista que gosta de desenhar ou de qualquer outro tipo de hobby, de habilidade que você queira assim estar praticando, né? Parar e pensar, sem medo assim de pegar e errar de novo, de eu nunca mais vou acertar o desenho. Vai sim, tenta de novo, não sei o quê. Sabe, não fique com essa coisa assim apegada, porque eu vi, sabe, nossa, de uma hora eu tava assim, na outra hora eu pulei pra um outro jeito. Uma hora eu tava com uma arte assim de um jeito, de repente, assim, porque pra mim foi um susto também. Eu pulei pra uma arte de um outro jeito, porque eu fui perdendo esse medo de apagar e fazer. Sabe, não funcionou essas cores? O que você acha que dá pra fazer? Eu acho que dá pra fazer de tal jeito, né? De repente funciona desse jeito. Você pode pegar e estudar melhor um pouco o artista que você usa de referência, Júlia. E daí você tenta aplicar na sua arte. Daí, tá bom, vou desfazer o que eu fiz, né? Fazer o quê? Não funcionou? É assim que segue, né? E é assim pra tudo, né? Só que quando a gente vai fazer alguma coisa que é pra gente, parece que tem até um pouco dessa trava de não querer realmente errar, de querer pegar, acertar e depois, acertei, mas não funcionou. Só que, nossa, talvez eu não acerte de novo, se eu for tentar, sabe? Vai acertar, vai tentando. A questão aqui é a constância. E eu não digo isso só pra você, eu digo também pra mim, porque eu não posso esquecer disso. Eu fiquei de férias, eu mal desenhei nas minhas férias, né? E perdi o ritmo. Então agora que eu tô entrando no ritmo de novo, apesar de eu ter a grande sorte do ano estar acabando, ter momentos festivos aí, então não sei como que vai ficar a rotina, mas eu acredito que a questão seja muito mais não soltar a mão de querer praticar, de querer pensar. Sim, até mesmo quando, sei lá, tem momentos e momentos, né? Eu descansei e é isso. Tava descansando. Mas ao mesmo tempo eu sinto que eu soltei um pouco a mão, assim, do desenho, das coisas que eu tava fazendo. Eu falei, eu vou descansar e é isso, mas eu terminei as minhas férias, por exemplo, descansei, só que ficou um negócio meio amargo, assim, tipo, nossa, mas eu descansei, mas será que eu deixei alguma coisa de lado? Será que, sabe, eu não queria sentir uma coisa do sentido, tipo, arrependimento, só que ficou, um sentimento, tipo, não sei, sabe? Eu acho que eu deixei de lado uma coisa que é uma paixão minha, que independente de ser por um projeto pessoal meu ou não, eu gosto de fazer no final. Então, é isso, vamos, fecha o olho e vai. Nossa, eu falo isso, fecha o olho e vai. Então, eu comecei a praticar aqui no meu sketchbook algumas coisas bem legais. Aqui que se chama desenhar de caneta. Porque eu desenhava aqui de lápis e tudo. E depois eu comprei uma caneta preta, brush, da Cis. Eu já tinha uma, só que ela tava toda esturricada, acabando a tinta. Daí eu comprei uma aqui, de novo, da Cis, ó, gente. Não dá nem pra ver. Eu usei e já borrou tudo. Ou será que eu peguei errado? Sei lá. Mas aí eu comecei a desenhar com caneta. Ó, compartilhando com vocês aqui. Desenhar com caneta. Aqui eu vou tentar ser mais rápida. O que é isso aqui? Ah, tá. E eu sinto que isso me ajuda bastante a pensar melhor no que eu tô fazendo. A testar mais aqui. As cadeiras eu testei porque não tava funcionando. Continuou meio torta. Só que eu testei, fiquei sem dó assim, de riscar muito a página, fui testando. E pelo menos eu penso mais no que eu tô fazendo, em cada traço que eu vou fazer. Pra daí... Tá vendo aqui, por exemplo, esse aqui? Eu pensei mais pra desenhar e simplificar. Esse aqui eu meio que fiz, tanto faz. E daí não saiu tão legal. Mesmo que seja uma coisa assim muito
Ah, vou só rabiscar. Ainda assim dá pra ter um pouco dessa diferenciação, né? Então aqui tem... Sério, olha essa motoca! Olha a motoca! Tipo, olha só! Ai, sério. Palhaçada! Olha, até entortei a câmera aqui. Palhaçada que eu não tentava desenhar desse jeito. Sabe aquela coisa assim de... Ai, eu fico com medo de desenhar errado. Daí fica nessa... Gente, eu fiz uma motoca! Eu nunca fiz uma motoca assim na minha vida. Olha a motoca. Manjericão. Fiz manjericão também. Manjericone. E eu tô muito feliz. E é isso, gente. E é isso. Então eu altamente recomendo pra você que você desenhe de caneta. Muitos artistas falam isso, na verdade. Então eu acredito que seja essa prática de você realmente parar. Mesmo que você fique 1 minuto, 5 minutos pensando... praticando, eu vou fazer assim, antes de você realmente colocar a caneta no papel. Vou fazer assim, 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 assim. Você tá pensando. Eu acredito que só de você pensar realmente como vai ficar o traço, já ajuda. E é isso. Eu terminei a arte, ela ficou assim. Gostou? Eu gostei muito de como ela ficou. Eu queria muito terminar essa arte, só que o processo foi divertido, vou dizer, demorou. Foi um pouco angustiante ainda, continuando uma arte que eu tô há uns 2 meses nela, porque eu comecei a fazer e continuei fazendo picadinho, sabe? Só que o processo foi uma coisa muito divertida, principalmente quando chegou nas cores. Principalmente. Mas eu devo muito, sempre, eu vou ser muito grata à Mari por estar me ajudando pra caramba, assim, durante os processos das artes, né? Ai, sabe, eu mostrei pra ela, assim, a arte, olha, Mari, eu pintei as cores e tudo mais, só que eu não achei que tá funcionando, não tem o sex appeal da cor, eu não tô enxergando o que tá acontecendo. Daí ela foi lá e me ajudou. E a Mari, ela é, assim, uma diva, assim, das cores. Ela é muito boa, assim, com as cores. Deem uma olhada nas artes que ela faz. É lindo, 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 lindo pra caramba, assim. Ai, nossa, é lindo. E ela mostrou pra mim o que eu poderia fazer na arte, me sugeriu algumas coisas. E é até curioso, porque eu falei pra ela, Mari, me mostra o que você acha que eu preciso fazer nessa arte. Eu falei, tô totalmente disposta a mexer no que tem que mexer. E daí ela me trouxe sugestão do que eu poderia fazer na arte inteira, assim, e principalmente na questão das cores, né? E caramba, depois disso eu comecei a olhar para coisas que eu não estava olhando mais, e eu não sei nem por que eu não estava olhando para aquelas coisas, né? Mas eu gostei muito do processo, é como se eu estivesse me apaixonando cada vez mais com produzir arte, né? E é curioso porque eu produzi muita pouca arte esse ano, muita pouca, assim. Mas comparado com o ano passado, eu produzi bem mais. Bem mais, eu me esforcei pra produzir bem mais. E ano que vem eu quero produzir, assim, um monte. Eu tô muito feliz com os resultados que eu venho tendo, produzindo as minhas artes, né? E me aventurando cada vez mais e tendo mais paciência pra produzir o que eu quero fazer, né? Só que assim, se eu fosse comentar o que eu aprendi esse ano, eu acho que foi muito mais amar o que eu produzo. Porque eu sinto cada vez mais paixão pelo que eu faço. Coisa que, sei lá, no começo do ano eu gostava muito de desenhar e tudo mais, só que parecia que ainda não tinha revivido a chama. Tipo, tem uma chama assim, ela tava assim, e daí agora ela tá, tipo, fervendo assim. Nossa, gente! Mas é isso, eu acho que esse ano foi um ano assim que
me deixou com muita vontade de produzir muita coisa pro ano que vem, né? Vamos encerrar esse ano com muitas ideias fervilhando, né? Eu tenho muita coisa escrita pra fazer pro ano que vem. Então, como esse ano tá encerrando e me deixando com ideias fervilhando, assim, ano que vem eu tenho muitos planos pra colocar, assim, em prática e fazer acontecer. Então eu estou muito animada. De qualquer forma, é muito bom ter você aqui acompanhando esse processo. Eu fico muito feliz mesmo de poder estar aqui compartilhando com você todas as minhas artes e ideias, e eu espero poder trazer mais coisas ainda no que vem. Então é isso, muito obrigada por você estar aqui nesse vídeo hoje, e eu espero te ver ano que vem também aqui, muitas ideias fervilhando, então vamos... Ai, eu tô de óculos. E eu tava fechando o vídeo já sem me apresentar. Mas o meu nome é Júlia, eu sou uma artista que gosta muito de criar, de colocar minhas ideias em prática, e eu venho fazendo isso com mais frequência ultimamente. E aqui no canal é o local onde eu vou estar compartilhando um pouquinho mais sobre essa minha jornada artística e principalmente compartilhando o progresso do meu projeto autoral que eu tenho, que é de um grupo de idols brasileiras fictício. Obrigada por assistir o vídeo e até a próxima. Não,